Fala, meu conselheiro, seja muito bem-vindo ao treinamento básico da diretoria. Hoje nós estaremos falando aos conselheiros. Você que está aí no seu local, já se assentou, pegou o seu bloco de notas, está pronto para mais uma lição? Antes de começarmos, eu gostaria de te convidar, conselheiro, a curvar sua fronte para nós falarmos com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu tem ainda hoje instituído pessoas, Senhor, corajosas, que aceitaram o desafio de serem, Senhor, conselheiros de unidade deste grande ministério que é o Clube de Desbravadores. Te suplicamos, Senhor, que o Espírito Santo haja através de nós, para que nós compreendamos tudo aquilo que Tu trazes agora, para que nós possamos colocar em prática neste grande ministério, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sabe, conselheiro, você foi chamado para uma grande responsabilidade. Eu gostaria de te convidar agora, nesse momento, a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Olha só que interessante. O conselheiro, que foi um dos títulos recebidos por Jesus Cristo, é também uma das suas responsabilidades dentro do Clube de Desbravadores. E você tem o privilégio de ter o papel principal, o papel mais importante dentro do Clube de Desbravadores. Ué, mas não é o diretor? Não, conselheiro, é você. É você que tem o papel de estar ali mais intimamente ligado com o desbravador, de atuar na sua mente e no seu coração, apresentando a Cristo como o seu Salvador pessoal. Olha só que responsabilidade que você tem. Para que nós falemos a respeito do conselheiro, é impossível nós falarmos do papel do conselheiro sem nós falarmos como funciona o Clube de Desbravadores. E o projeto principal do Clube de Desbravadores é o Sistema de Unidades. O Sistema de Unidades ele foi pensado para que se trabalhe o Clube de Desbravadores de uma forma onde os desbravadores eles possam se desenvolver de maneira ordenada, cumprindo aquilo que é um dos nossos pedestais, para que ele se desenvolva de maneira física, mental e espiritual. Se aplicado corretamente o sistema de unidades, o clube ele vai crescer e muito. No entanto, se esse sistema ele for ineficiente, o clube ele perde o foco. O sistema de unidades é para ser trabalhado da seguinte maneira. Cada desbravador ele deve fazer parte de uma unidade. Cada unidade ela deve ser composta entre 6 a 8 desbravadores, de acordo com a sua faixa etária. O ideal é que cada clube tivessem 12 unidades, sendo que uma unidade masculina para desbravadores de 10 anos e uma unidade feminina para desbravadores de 10 anos. Uma unidade masculina para desbravadores de 11 anos, de 12 anos, de 13 anos, de 14 e 15 anos. E também uma unidade feminina para desbravadores de 11, 12, 13, 14 e 15 anos. Esse é o ideal. Cada desbravador vai estar dentro de uma unidade com que os indivíduos dessa unidade tenham ali a mesma faixa etária. Teoricamente, eles vão ter ali o mesmo nível de desenvolvimento e tanto físico quanto intelectual. Mas, se no seu clube você não consegue ter essas 12 unidades, como que você pode dividir as unidades do seu clube? Caia no campo, conselheiro! Apresente o Clube de Desbravadores aos juvenis e adolescentes da sua comunidade. Eu tenho certeza que se eles conhecerem o Clube de Desbravadores, eles vão se apaixonar por esse clube, assim como você também se apaixonou um dia. No entanto, se ainda assim você não conseguir formar as 12 unidades no seu clube, como é que você pode trabalhar o sistema de unidades? A recomendação é que as unidades elas sejam formadas por juvenis e adolescentes de idades semelhantes. Por exemplo, você pode ter uma unidade com desbravadores de 10 e 11 anos,
desbravadores de 12 e 13 anos e desbravadores de 14 e 15 anos. Por que é importante essa divisão etária dentro das unidades? Porque às vezes pode ser que uma atividade para um desbravador de 10 anos não seja tão interessante para um desbravador de 15 anos e vice-versa. Por isso, a recomendação é que as unidades elas sejam divididas por faixas etárias parecidas ou aproximadas. O grande segredo do sistema de unidades é que dentro desse sistema, cada desbravador ele vai assumir uma responsabilidade. Isso vai fazer com que esse desbravador ele tenha uma outra ótica de como a vida funciona, dando responsabilidade a cada um dos membros que fazem parte dessa unidade. Por exemplo, nós vamos ter dentro da unidade um capitão e um secretário, que são chamados de oficiais de unidade. Quem que deve ser o capitão e o secretário da unidade? Deve ser um membro da unidade escolhido na primeira reunião do clube. A unidade se reúne e ela vai escolher alguém que seja representativo, alguém que seja educado, alguém que esteja disposto a aprender, alguém que possa ser divertido, ele que pode ser um exemplo para os demais desbravadores. Esse capitão, ele vai ser o responsável pela apresentação da unidade e também pela liderança dessa unidade. Juntamente com ele, vai ser escolhido na primeira reunião do Clube de Desbravadores o secretário. O secretário, além de todas as características exigidas para o capitão, ele deve também ser organizado, pois é ele que vai substituir o capitão quando ele não puder estar na reunião do clube. O secretário, ele também é o elo entre a unidade e a diretoria do clube. É ele que comunica à diretoria do clube as reais condições da unidade. Ele também é responsável pela ficha individual de cada desbravador da sua unidade. O secretário, ele deve manter atualizado a pasta individual de cada desbravador. Dentro da unidade, cada membro da unidade também pode ter uma responsabilidade. Podem ser instituídos dentro do sistema de unidades um tesoureiro. O tesoureiro, ele tem como função elaborar projetos para angariação de fundos para compra de equipamentos para sua unidade, para que seja feito as ações sociais dentro da unidade, as saídas da unidade, os encontros sociais da unidade podem ser de responsabilidade também do tesoureiro para angariação de fundos. No entanto, outras funções podem ser distribuídas dentro da unidade. Podemos ter um padioleiro, que é o responsável pela inspeção de saúde dos membros de sua unidade, comunicar ao secretário da unidade os desbravadores que não puderam ir, pois estão doentes. Ele pode ser encarregado de organizar visitas aos membros da unidade que não puderam ir por motivo de doença. Dentro do sistema de unidades, a gente pode distribuir também a responsabilidade para o almoxarifado, que é quem vai ser responsável pelos equipamentos da unidade, pelo bandeirinho da unidade, pelo equipamento esportivo e todo o material que pertence a essa unidade. Assim como também nós podemos ter distribuído a responsabilidade para o capelão dentro de sua unidade. Então, dentro de cada unidade, eu posso ter alguém responsável em fazer a meditação ou em convidar alguém que seja divertido, extrovertido, que tenha assuntos relevantes para trazer essa meditação dentro do programa da minha unidade. Quando nós distribuímos essas responsabilidades dentro de cada unidade, cada desbravador ele vai ter a ciência que ele deve cumprir fielmente a parte que lhe corresponde. Nós vimos, conselheiro, algumas funções dentro da sua unidade e, respectivamente, algumas obrigações desses oficiais de unidade. E você, conselheiro, sabe qual é a sua responsabilidade dentro da sua unidade? O conselheiro, ele é o coordenador da unidade. É ele quem coordena o cantinho da unidade. Ele é o responsável pelos desbravadores, ele deve ser responsável, ele deve ser humilde para aprender, estar sempre disposto a aprender. Ele deve trazer
meditações, ele deve ser criativo, alegre, divertido, ele é o responsável em fazer o cantinho da unidade. O conselheiro é ele que sabe quando um desbravador está triste e até o motivo por que o desbravador está triste. No entanto, como o conselheiro pode saber todas essas coisas a respeito do desbravador? Porque o conselheiro ele deve organizar uma lista de visitas e convidar um membro da diretoria para visitar cada desbravador da sua unidade. Fazendo isso, ele vai estreitar os laços com esse desbravador e com a família do desbravador. Olha só que legal! Quantas visitas você já fez esse ano aos membros da sua unidade? Além disso, o conselheiro deve, quando solicitado, fazer parte das reuniões da diretoria do clube, além de acompanhar o desenvolvimento de cada desbravador da sua unidade, elaborando e desenvolvendo metodologias para que todos os desbravadores da sua unidade cumpram as classes de cada idade, bem como as especialidades que fazem parte dessa classe. Você tem ajudado seus desbravadores? Os desbravadores da sua unidade, eles têm conseguido se investir nas classes correspondentes à sua idade? Eles têm terminado as especialidades de cada classe? Sabe, conselheiro, você tem essa responsabilidade de ajudar na formação desses desbravadores. Além disso, o conselheiro ele também tem a responsabilidade em organizar o cantinho da unidade. Como assim? Você não sabe o que é o cantinho da unidade? O cantinho da unidade é um momento mais importante da reunião do clube para os desbravadores. O que acontece no cantinho da unidade? Esse momento ele é tão especial que ele não pode ser substituído por nenhuma outra atividade do clube. Deve ser separado em todas as reuniões do clube de 30 a 40 minutos para a realização do cantinho da unidade. É nesse momento do cantinho da unidade aonde o conselheiro ele vai apresentar a Jesus Cristo a esses desbravadores. É nesse momento que, de maneira criativa, de maneira alegre, de maneira dinâmica, o conselheiro ele vai trazer meditações que toquem fundo a mente e ao coração desse desbravador. De que maneira você pode fazer isso? Trazendo jogos, livros interessantes, questões de discussão em que os desbravadores se sintam à vontade em compartilhar as suas ideias, e tudo isso, conselheiro, é de sua responsabilidade. Infelizmente, nós vemos que durante o cantinho de unidade em alguns clubes são utilizados para fazer ordem unida de maneira maçante. São utilizados também para momentos de recreação que são divertidos. No entanto, não é o principal objetivo do cantinho da unidade. Dentro do cantinho da unidade, você pode sim ensinar comandos básicos de ordem unida, ensinar seus desbravadores a apresentar a unidade, a fazer uso da ordem unida com um bandeirim. No entanto, essa não é a atividade fim. Você tem de 30 a 40 minutos para desenvolver um monte de atividades que sejam interessantes, que sejam divertidas e que chamem a atenção do seu desbravador. É no cantinho da unidade também que vai ser desenvolvida a unidade entre os desbravadores. No cantinho da unidade, você pode também contar a história do clube, a história da bandeira, do bandeirim, quando foi fundado, a história do seu clube local. Você pode treinar os brados de alegria. Você pode contar ao seu desbravador o ano de fundação da sua unidade, quais são as tradições da unidade, por que a unidade tem o nome que a sua unidade tem. Então nós temos diversas atividades para desenvolver no cantinho da unidade que não se resume à ordem unida, a brincadeiras e à prática de esportes. No cantinho da unidade também, você pode apresentar aos seus desbravadores a insígnia de excelência. O que é a insígnia de excelência? A insígnia de excelência, ela deve ser um dos objetivos a serem alcançados pelos desbravadores da sua unidade. A insígnia de excelência, ela deve ser entregue ao desbravador que dentro do ano de atividades do clube
teve um destaque, teve um comportamento de excelência nas atividades do clube. E de que maneira é feita a avaliação para a entrega da insígnia de excelência? Bom, para que um desbravador receba a insígnia de excelência, ele precisa participar de maneira ativa por pelo menos um ano das atividades do Clube de Desbravadores. Ele tem que ser um exemplo para os demais desbravadores, ele precisa estar com seu uniforme impecável. Quando eu entrei no Clube de Desbravadores, aos 10 anos de idade, eu aprendi que o lenço do desbravador nós colocamos em casa e só tiramos o lenço em casa. Isso quer dizer que, ao colocarmos o uniforme, nós só devemos tirar o uniforme em casa depois da realização de todas as atividades. Para que você receba a insígnia de excelência, você precisa também ser um bom filho, ajudar em casa. O desbravador também precisa aceitar de bom grado todas as responsabilidades que lhes são aplicadas. Além do mais, os pais de cada desbravador que almeja receber a insígnia de excelência, ele precisa enviar um relatório à diretoria do clube, onde devem constar obediência, prestatividade e participação. Esses critérios são muito importantes e o não cumprimento de qualquer um desses critérios é um impedimento para que o desbravador receba a insígnia de excelência. É importante salientar que a insígnia de excelência ela não pertence ao desbravador, mas ele pode usá-la durante um ano. E a cada ano ele é avaliado, ou seja, ele tem que manter esse alto padrão de excelência para que ele tenha o direito de usá-la novamente por mais um ano. E ela pode ser entregue de maneira definitiva ao desbravador que receba essa insígnia por 2 anos, quer sejam eles consecutivos ou intervalados. E também para os desbravadores que receberam a insígnia de excelência no seu último ano de desbravador, eles podem ter essa insígnia de maneira definitiva. E aí, conselheiro, sentiu vontade também de receber a insígnia de excelência? Não se preocupe. Para os membros da diretoria, ela pode ser concedida de maneira definitiva pelo campo, desde que o membro da diretoria ele participe das atividades do clube de maneira ativa por pelo menos 5 anos, desde que os seus atos estejam sempre em conformidade com os ideais do Clube de Desbravadores. E aí, conselheiro? Abriu um pouco a sua mente sobre a importância do seu papel dentro do Clube de Desbravadores? Se você não sabia dessas informações, eu tenho um convite especial a te fazer. A partir de agora, coloca em prática todas essas informações para que o seu clube ele realmente funcione como foi pensado esse sistema de unidades para cada clube de desbravadores. Gostou das informações? Então não perca a próxima instrução do nosso treinamento básico para a diretoria.